Obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Deixa eu esperar minha colega chegar. Vai. Testa. Olá, boa tarde. Tudo bem com os senhores? Tarde. Eu sou Daniel Vasconcelos Filho. Eu sou ativista do software livre. Trabalho principalmente com hardware livre, tá? Ela é Cristiane Borges, se apresenta. Meu nome é Cristiane Borges, eu sou professora no Instituto Federal de Goiás. E trabalho com a parte de software livre também, hardware livre. Tenho um laboratório de robótica e lá no meu laboratório eu costumo pesquisar a parte de robótica para crianças e adolescentes do ensino médio, principalmente incentivando meninas a irem para a área de tecnologia. Tá? E atualmente, assim, já fiz meu foco maior na graduação e no mestrado foi análise de desempenho de redes. E nos últimos tempos eu comecei a estudar bastante sobre a parte de internet das coisas, pelo fato de ter o laboratório de robótica lá na instituição. Sim, então o que vamos apresentar hoje? Vamos apresentar um trabalho que eu fiz com o badge da H2HC, que foi entregue no passado. Tá? É um badge que tem uma certa eletrônica, que eu explorei de uma forma bem diferente, baseado principalmente num trabalho que a Cris fez sobre a insegurança da internet das coisas e todo o contexto de você ter aí uma miríade de dispositivos entrando na internet e sem ter a preocupação de segurança acoplada a isso. Basicamente pelo movimento maker, pelo movimento do software livre, do hardware livre, muitos entusiastas que não são da área da segurança da informação e estão aí estudando isso por causa de Arduino, por causa de todo um contexto de hardware livre que foi surgindo ao tempo com a internet, né? E, bom, então, vamos falar sobre o badge do H2HC do ano passado. Então, praticamente é o seguinte, eu recebi esse badge, foi um convite, tá? Do Rodrigo e do Balestra, para vir aqui expor impressoras 3D, e eles acabaram me pedindo para fazer um estudo do badge deles e projetar alguma coisa que funcione com isso. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o que surgiu de basicamente um ano inteiro de pesquisa e desenvolvimento. Foi como a moça que estava aqui falou, não é uma questão de QI, é uma questão de esforço, na maioria das vezes. Tá? Envolve bastante pesquisa, bastante aplicação, bastante estudo, bastante leitura. E o nosso trabalho basicamente consistiu em explorar, tá, um conceito que é conhecer as limitações do módulo ESP8266, que é o chip principal desse badge, tá, para explorar falhas de implementação alheias, tá, através de uma prova de conceito que explora os limites do hardware. Então, assim, é um hardware muito simples, tá? É um hardware que é muito barato, inclusive, essa é a grande questão, tá? O ESP8266 ele veio para matar uma série de placas que já existiam para a internet das coisas, matou a placa da Intel, matou uma série de placas da Arduino também, porque os chineses conseguiram perceber que a internet das coisas faltava um elemento barato, um elemento que fosse facilmente aplicável em qualquer dispositivo eletrônico no contexto do comércio. Tá? Antes do ESP8266, era muito caro colocar Wi-Fi ou Bluetooth no equipamento. Então, eles inventaram um negócio desse. Primeiras versões, aí eu vou falar mais para frente, mas custava $1. Então, assim, é ridículo o custo. E isso causa alguns problemas, principalmente problemas de segurança, que é o que a gente vai falar agora. Tá? Então, esse trabalho foi inspirado principalmente num trabalho que a Cris fez, que eu assisti, uma palestra dela, onde ela falava sobre a insegurança da internet das coisas. Tá? Vou passar a palavra para ela agora, para ela colocar um pouco do contexto do que é a segurança ou a insegurança da internet das coisas. A internet das coisas ela começou a ficar mais popular. Você tem que, internet das coisas, você pegar qualquer coisa e colocar, né, conectividade nela. E com isso, você começou a ter uma quantidade de projetos nessa área, justamente pela questão do custo dos dispositivos. Antigamente, você tinha placas Arduino, a própria Intel, né, desenvolvendo placas com um custo um pouco mais elevado. Aí surge o ESP8266,
8266, né, com um custo assim, bastante acessível. E com isso, sim, o pessoal começou a integrar a placa, né, em diversos projetos. Tá? E aí, assim, a gente vê que quando você, normalmente, quando você compra um dispositivo, compra um equipamento, você não tem... você sabe, assim, que a empresa, ela é uma empresa que já é conceituada em fazer eletrodoméstico. Mas você não sabe assim, se ela teve ou não a preocupação, né, a precaução de verificar elementos de conectividade, elementos assim, para a segurança da sua informação. Então, aí a gente tem alguns casos, né, por exemplo, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, mas quando uma pessoa começa a perguntar para a Alexa se ela trabalha para CIA, se ela trabalha para a NSA, ela fica calada. Sim, você começa a fazer pergunta para ela, ela responde tudo que você perguntar, mas a partir do momento que você pergunta para ela, você conhece a CIA, você conhece a NSA? Beleza. Ela explica o que é cada um dos órgãos. Aí você pergunta novamente para ela se ela trabalha para esses órgãos. Ela fica muda. Tá? Então, fica a dica. Esses dispositivos, a partir do momento em que começaram também a fazer a questão do estudo deles, verificaram que dependendo da palavra, essa palavra, quando você repete para o dispositivo, né, repete essa palavra normalmente em inglês para o dispositivo, ela pode interpretar como sendo uma outra palavra. E aí já aconteceu o caso assim, de que crianças tiveram comandos mal interpretados e com isso começaram a ouvir pornografia. Teve também alguns casos em que o programa de TV estava passando sobre um determinado produto, o dispositivo ele entendeu que a pessoa queria comprar aquele produto, então várias casas, né, receberam o produto pelos correios. Que assim, você cadastra o seu cartão de crédito lá, né, para fazer compra. Tá? Brinquedo. Às vezes a gente acha que o brinquedo ele serve aqui para... uma melhor interação comigo, com meu filho, né? Vou dar esse carrinho, vou dar essa boneca para o meu filho, né? Que eu não fico tanto tempo em casa, né? E aí eu consigo monitorar o que ele está fazendo através dos olhos dos brinquedos, né? Dos olhos das bonecas. E aí a gente viu também que alguns brinquedos tinham o banco de dados, a informação que eles coletavam das crianças, a informação de vídeo, som do ambiente, todas essas informações que eram coletadas, elas ficavam armazenadas num servidor que não tinha o menor tipo de cuidado, o menor tipo de parâmetros de segurança para a proteção da informação. Então, a gente já teve vários dados vazados assim, a partir de bonecas e ursos. Tá? Carrinhos também, carrinho de controle remoto que você consegue ter, você tem câmera. Eu tenho um carrinho que ele tem uma câmera e no próprio dispositivo, no próprio carrinho, ele salva essas imagens em um servidor de internet, um servidor web. Aí você consegue acessar as informações a partir de um endereço IP, você consegue acessar todas as informações, todas as fotos que foram capturadas pelo carrinho. Tá? Outra coisa interessante é que o pessoal começou a ver que como as empresas elas não tinham essa preocupação com relação a parâmetros de segurança, então, vamos ver o que é vulnerável. Aí, então, começou a surgir várias lâmpadas que servem como pontos de acesso dentro da residência, ou até mesmo câmeras de monitoramento 360. E aí você não tem, você tem que essas lâmpadas, elas começaram a ser inseridas como falhas dentro do próprio projeto da construção de uma casa inteligente, por exemplo. Daí você tem que, não é só lâmpada, não é só o seu brinquedo, você começa a ter assim, cafeteiras, máquinas de lavar, máquina de café, você começa a ter babás eletrônicas, geladeira, fogão, você tem uma série de eletrodomésticos, uma série de equipamentos conectados à internet. Todos esses equipamentos, eles estão coletando informações. Teve um caso da TV, de uma empresa de TV, né, que tinha uma câmera IP acoplada à TV, né? E aí essa câmera acabou fazendo algumas capturas, né? Enviando essas informações, né? Para a empresa. Eu não julgo a empresa ficar coletando as nossas informações, porque às vezes ela usa aquela informação para a melhoria dos produtos, né? Sim, a gente acha que vai ser isso. Mas pensa, a empresa ela coletou essa informação, você sabe que ela está coletando essa informação, né? E aí essas informações que eram informações pessoais, elas acabam caindo na nuvem. E aí a empresa ela lança uma nota falando que, olha,
Então, se você quer realmente ter seus dados protegidos, se você não quiser que eu monitore, coloque a sua TV em um ambiente que você ache um ambiente neutro, em um ambiente assim que você possa ser monitorado. Na real, eu não quero ser monitorado em nenhum ambiente da minha residência. Aí agora eu vou ter que escolher qual local onde eu vou colocar o meu equipamento, porque se eu colocar o equipamento na sala ou no meu quarto, a TV pode estar me filmando e vendendo as informações que eles coletaram para alguma outra empresa, ou fazendo algum tipo de marketing, utilizando essas coisas que eles aprenderam sobre eu e outras pessoas que estão na minha residência. Então começa a ficar um pouco complicada a questão da internet das coisas. E daí, então, surgiu a ideia, né, de ver o que a gente podia fazer, né, de experimento, né, com a badge do ano passado. Tá? E aí agora o Daniel vai falar um pouco, né, sobre o que ele fez com isso. Beleza, então vamos lá. Dado a introdução filosófica adequada, vamos agora ao que a gente decidiu fazer com esse badge do ano passado. Bom, eu fui inspirado basicamente por essa questão que a Cris acabou de falar, esses contextos de segurança, de que tem vários dispositivos saindo no mercado sem esse pensamento. A gente vai chegar no ponto onde eu descubro algumas coisas interessantes sobre o SP266 em relação à segurança, mas basicamente o motivo pelo qual eu resolvi fazer o badge do H2HC funcionar foi esse artigo desse sujeito, tá? Do Ray Byrne, que fala sobre o Warwalking com o SP266. Rapidamente, o Warwalking é uma forma de você caminhar pelas ruas e sair fazendo coisas com relação à segurança de rede. Tá? Você tem o war driving, todos os métodos de ataque que você faz usando equipamentos, né? E esse projeto é interessante porque ele transformou o SP266 num dispositivo que mostra para você, numa telinha muito bacana, tá? Quais são as redes disponíveis no ambiente e algumas informações bem interessantes sobre elas, que são bem úteis para quando a gente quer fazer algum tipo de pentest. Tá? Então, beleza. Então, dado esse princípio filosófico, dado o objetivo e a inspiração, vamos à prova de conceito. A prova de conceito, basicamente, é um modelo prático, tá? Que vai comprovar um conceito que você teve, uma ideia que você teve, tá? Através de alguma coisa que você fez uma pesquisa, implementou, você fez um ciclo de desenvolvimento e chegou numa conclusão interessante. Então, para a nossa prova de conceito, eu estabeleci alguns princípios, que é investigar os limites do hardware com foco na segurança, SP266, badge do H2HC do ano passado. Para isso, criar um scanner de rede Wi-Fi com data logger. Tá? Já falo mais sobre isso. Seguinte, permitir a geolocalização dos dados, tá? E fazer um back-end com ferramentas de extração dos dados para você poder trabalhar isso depois. Então, esses são os princípios da pesquisa. Tá. Então, o diagrama é esse. Badge H2HC. Tá? Vai fazer coleta de dados, vai gravar no banco de dados e enviar para um back-end que vai processar e plotar no mapa as informações pertinentes que vocês já vão ver qual é. Então temos aqui, SP266. Bom, esse cara é um cara bem interessante. Como eu já falei, ele foi criado, tá, por uma empresa chinesa. Pesquisa no Google lá, o nome da empresa eu sempre esqueço, tá? Mas é uma empresa só. Criou uma série de módulos, essa é só a evolução dos módulos, né? No caso aí, nós temos o SP266 como elemento de conectividade, tá? Inicialmente ele foi criado, essa versão aqui, A1, tá? Por $1, na verdade $1 você compra no varejo, se você comprar no atacado custa menos, tá? E o pessoal começou a integrar isso com Arduino. Tá, então você já começa a ter um elemento aí no circuito. SP266 é um módulo muito barato, pode colocar em qualquer coisa praticamente, e Arduino, que é o contexto de hardware de prototipagem eletrônica da comunidade Maker. Então já começa assim, comunidade Maker, será que eles estão preocupados com segurança? Vamos ver. Então, ele evoluiu, tá? E algumas empresas fizeram algumas coisas interessantes. Próximo. Nesse caso, é uma placa chamada Node MCU, tá? Ela é composta do módulo ESP266 modelo E, tá? 12E, tá? Uma fonte de alimentação e um sistema de comunicação via USB. Essa plaquinha, para quem quer começar com isso, é a ideal. Porque ela custa, no mercado brasileiro, coisa de R$40. Tá? Na Felipe Flop, por exemplo, você consegue comprar com nota, tudo por R$40, R$50. Tá? $5, se você consegue comprar na China. Então, é uma placa que resolve vários problemas, porque fonte de alimentação é complicado fazer, comunicação serial você tem que colocar um chip adicional. Eles resolveram tudo isso numa plaquinha chamada Node MCU, está facilmente disponível no mercado, e é a plaquinha que veio acoplada ao badge do H2HC do ano passado.
Então, beleza. Começamos o desenvolvimento, tá? Eu percebi que precisava adicionar um hardware a mais, basicamente para fazer a geolocalização. Então, a gente adicionou um GPS, usamos técnica de impressão 3D para fazer a parte física, né? Que é a caixa que encaixa o módulo GPS, por favor. Então, temos aí um GPS, tá? Esse é bem antigo, tá? Esse GPS, ele é grande, vocês podem ver aqui, ele tem mais ou menos 3 centímetros por 3 centímetros. Hoje, os GPS eles medem menos de 5 milímetros de lado. Eles é embutido dentro do telefone num chipzinho muito pequeno, a antena em cima do chip, já integrada no chip, tá? Então, assim, estava no laboratório, falei, vou botar esse aqui mesmo. Assim, ele entrega a informação da posição geográfica com precisão de 10, 5 metros. Então, já é suficiente. Basicamente, é o que temos no telefone hoje, só que num tamanho maior. E aqui, foi algumas modificações que eu fiz no BED. Quem tiver o BED, ou quem quiser fazer alguma coisa com a SP8266, tem que se preocupar com a questão elétrica, que é alimentação de energia para esse cara, tá? Precisa ter bastante energia. Então, o BED original ele veio com uma alimentação baseada em 2 pilhas AAA. Ela não tem corrente, não tem saída suficiente para alimentar toda a eletrônica que eu coloquei a mais. Então, eu acabei colocando o GPS, subiu o consumo. Então, eu acabei substituindo as 2 pilhas AA por uma 18650, que é uma célula de lítio 3.6 volts, encontrada em todos os notebooks possíveis e imagináveis. É a fonte que eu uso para reciclar. Quando uma bateria de notebook pifa, você tem 6 células, normalmente 2 delas foram embora, mas as outras 4 estão perfeitas. Então, você desmonta aquilo, tira a bateria e está tudo certo. Adicionalmente, eu coloquei aqui uns capacitores para filtrar, tá? Picos de consumo do GPS e do Wi-Fi. E um par de resistores para informar para o SP8266 qual que é o nível da bateria, porque eu quero registrar isso também e saber qual que é a curva de consumo do meu sistema inteiro. Beleza. Então aí chegamos ao ponto de começar a programar o módulo NodeMCU para poder fazer o que a gente queria. O que a gente realmente vai fazer aqui? A gente vai fazer ele registrar todas as redes Wi-Fi que estão divulgando SSID, tá? Essas redes divulgam SSID, também divulgam a sua potência, que é o RSSI, potência em dB, tá? Que é a potência do sinal que ele está recebendo aquele sinal daquela Wi-Fi específica. Ele registra também o tipo de autenticação, que para a gente é o mais importante. Ele diz se é WEP, se é WPA ou se é WPA2, tá? Ou se é automático, você pode escolher o modo de autenticação que você quiser. E é esse o núcleo da nossa pesquisa. É assim, é descobrir quantos dispositivos ou quantas redes Wi-Fi você tem naquele percurso que você caminhou, que tem uma certa segurança que você possa depois ir lá e dar uma investigada melhor. Sem dar ideias do que você pode fazer, por exemplo, com redes web que estão lá. Tá? Depois a gente fala sobre isso, vamos seguir. Espera aí, volta só um pouquinho. Então, assim, foi criado um software, tá? O SP266 tem várias formas de implementar software. Você pode implementar através de um interpretador em Python, em Node.js, tá? Você carrega o interpretador, depois você sobe o software através de uma interface mais facilitada, mas para o que eu queria fazer, eu preferi fazer a integração com o Arduino, tá? Que é a forma como a maioria das pessoas que estão usando o SP8266 estão fazendo hoje. Isso resultou num software, tá? Que é feito, inclusive, na própria interface do Arduino. Depois de fazer uma integração simples, que é adicionar os modelos de placa SP8266, nas bibliografias eu passo o link de como que isso pode ser feito, e surgiu um software que basicamente faz o seguinte: você liga o seu BED, tá? Espera o GPS travar, que é quando o GPS começa a piscar, quer dizer que ele está recebendo o sinal do satélite, e aí você aperta um botão e ele começa a gravar. A cada 10 segundos, todas as redes que estão ao alcance, qual que é o SSID, qual que é a RSSI, que é a potência, qual que é o tipo de autenticação, qual que é a posição geográfica, latitude e longitude, que é dada pelo GPS, que está embutido no hardware, tá? E qual que é a potência da bateria. E aí surgiu uma das grandes conclusões, tá, do projeto, é que é o seguinte: nesse processo de desenvolvimento, eu acabei chegando nos exemplos que vêm, tá, em todos os paradigmas de programação do SP266. E aí é a conclusão interessante. Primeiro, tá, toda a informação sobre acesso à rede, ele vem através de algumas variáveis simples que vem no começo do programa. E que geralmente são negligenciadas e tratadas dessa forma. O cara sobe um SSID, um AP, né, com a SP266, ela vira AP também. E aí você pode explorar várias coisas, por exemplo, com fake AP, técnicas que a pessoa conecta em uma rede que ela acha que está conectando, mas não está, tá? Com senha, geralmente, muito simples, tá? Vem no exemplo do código essa senha, tá? E
Com esse aparelho você consegue também conectar em outras redes e gravar, tá, a senha que você digitou numa interface web que fica dentro do próprio aparelho e ele grava na memória EPROM dele. Ou seja, você pode também, inclusive, puxar isso depois e descobrir qual que é a senha da rede onde ele se logou, onde alguém logou, tá? Se você tiver acesso ao hardware. Fora outras coisas, que eu deixei aqui, por exemplo, DNS Server. Consigo subir um DNS Server com isso aqui, configurar e fazer, por exemplo, uma técnica de invasão que chama DNS Spoofing, que é simular o endereço de alguma outra rede através de um hardware que custa R$50. Beleza, então vamos lá. Depois de subir o código que a gente fez, tá? A gente conseguiu chegar no modelo de dados que basicamente entrega isso. SSID, RSSI, latitude, longitude e nível de bateria. E esse daí já é um teste feito semana passada na região que eu moro, que é no Jabaquara, tá? Onde eu fiz uma caminhada básica, por isso o nome walking, ou seja, você põe o treco no pescoço, liga, tá? Enfia aqui, assim, bonitinho, e sai dando um rolê. Simples assim. E ele, a cada 10 segundos, pega as redes que estão propagando, que estão dando broadcast nas informações, e grava na memória interna dele. Só um parênteses, esse SP266 ele tem 4 megabytes de memória total de armazenamento, onde, nesse caso, eu dividi 1 megabyte para a memória de programa, onde eu ponho o software que roda isso, e os outros 3 mega num sistema de arquivo rudimentar, mas que permite você fazer arquivo, pasta, etc. Então, isso aqui acaba caindo num arquivo dentro do badge que você pode extrair depois. Então, tem lá todas essas informações. Beleza. Então, a parte da coleta está resolvida. Perguntas? Oi? Cara, isso aqui é rede lá do Jabaquara. Os caras que criaram isso aqui. Isso aqui eu... Não, volta lá. Cara, calma. Vamos chegar no mapa, você vai ver cada coisa bizarra que você vai falar, meu, ó, tudo isso aí. Então, beleza, segue. Então tá. Bom, as informações que estão ali, elas são informações compactadas, tá? Elas são basicamente uma linha separada, com campo separado com pipe. Quem trabalha com integração, quem faz integração entre software sabe como é que funciona isso. Ou você tem arquivos posicionais, ou você tem uma quebra, né? Que geralmente é ponto e vírgula. O próprio CSV do Excel, né? Que é Comma Separated Fields, alguma coisa assim. Ele separa e armazena isso. Mas a gente precisa de um back-end, precisa de alguma coisa para a gente poder analisar essa informação depois. Como se fosse um Big Data, né? Então a gente acabou criando um back-end em PHP, muito simples, tá? Que vai fazer a plotagem desses dados depois de coletados em uma forma que você consiga analisar melhor e decidir o que você vai fazer. Beleza, então a partir desse momento eu tenho um back-end que responde ao SP266 através de um arquivo texto, tá? Eu mostro na prática para vocês depois como é que funciona, mas basicamente eu consigo enfiar isso num banco de dados MySQL, onde eu tenho basicamente essas informações classificadas, tá? Numa tabela, SSID, RSSI, latitude, longitude, tipo de autenticação e nível da bateria do módulo. Aqui está em número relativo, tá? Mas basicamente eu sei o quanto que ele gasta ao longo do tempo. Consigo estimar quanto tempo eu vou conseguir ficar com ele na rua, quanto tempo eu vou conseguir andar com ele. Autenticação alta é que ele vai determinar o tipo de autenticação na hora que você conectar na rede, tá? Geralmente, quando é assim, você pode conectar com o app. Então, depois de tudo isso feito, a gente faz a classificação e a plotagem dos dados no mapa do Google, tá? Simplesmente pegando e acessando a API de desenvolvedores do Google Maps, que é ultra poderosa, eu consigo mexer nas cores do mapa. Botei esse ícone aqui para trocar de dia para noite. A gente tá tudo na prática, a gente mostra na prática como é que funciona depois. Perguntas? Por favor. Não, ele fica lendo todos os canais, ele fica em modo cliente, tá? Em modo esperando com você escolher uma rede para conectar. Isso, inclusive, tem nos exemplos do SP266, você consegue fazer um código baseado no exemplo que você pode escolher qual rede você quer conectar, e aí que está o problema. Você conecta naquela rede e ele grava a informação da senha que você colocou na memória de programa dele, e se alguém descobrir ou tiver um aparelho que tem isso embutido dele, você consegue extrair isso depois, se você tiver acesso físico ao hardware, tá? Próximo. Mais perguntas? Ok. Então, beleza. Vamos agora mostrar a coisa funcionando na prática.
Bom, primeiro tem aqui o código, tá? Esse código aqui, quem quiser depois me procura. Eu posso colocar no Git agora. A gente terminou isso há pouco tempo, tá? Essa semana praticamente, então ainda não publiquei. Mas quem tiver um pendrive aí, é só pegar, tá? Não serve só para o bad. Deixa eu tirar ele daqui de baixo. Tá? Serve para qualquer node MCU, não precisa ser o bad especificamente, tá? E você consegue fazer isso aqui, basicamente subir no SP8266 simplesmente apertando o botão de upload do Arduino, tá? Depois que você apertar o botão do bad, tá? E sair andando com ele, você tem esse arquivo aqui, tá? Que é o arquivo que ele guarda os dados de tudo que foi capturado, tá? Em forma de texto separado por pipe, que é a barra reta, né? Podia usar qualquer outro separador. O pipe estava na mão. E aí você chega, depois de fazer a coleta, chega no seu back-endzinho, tá? Que são basicamente 2 PHPs, com alguns includes aí. Também, tudo que vocês quiserem, só trazer o pendrive, a gente copia aqui. E nesse momento você consegue escolher aqui o arquivo, tá? E na hora que você envia isso aqui para o servidor, ele vai lá e sobe tudo isso no Google Maps. Tá? Ó, que legal, ó. Isso aqui foi um outro projeto que eu aproveitei. Então esse botão aqui, por exemplo, não funciona, mas é um exemplo de implementação no Google Maps, tá? Que você pode colocar ícone de qualquer jeito. Por exemplo, esse solzinho aqui, você pode trocar, ó, dia para noite. Frescura. Era um projeto de rastreamento de veículo, que eu aproveitei para fazer isso aqui, tá? Mas o mais legal é a questão dos dados mesmo, né? Então, no final, você acaba com o negócio geolocalizado e você consegue chegar, por exemplo, no seu back-end e filtrar, por exemplo. Quero ver só as redes web. Então, eu venho aqui, escondo todas as outras. Deixa eu ver se a sintaxe está certa, tá? Vamos salvar aqui o bicho, tá? E aí a gente vem aqui, volta para trás, sobe o arquivo de novo, e aí ele te mostra todas as redes webs que ele encontrou na região. Bom, todo mundo sabe o que é uma rede web aqui, né? Facilmente hackeável, café latte e tal, aquela técnica básica. E temos aí, numa caminhada da minha casa, que fica aqui, na Rua Timboré, eu fiz assim, ó, por trás, subi a Barrânia, onde tem um colega nosso que mora lá, e ele não aparece aqui porque a rede dele é segura, tá? Então, ele mora mais ou menos aqui, nessa esquina. Fui até o Jabaquara, terminal intermunicipal do Jabaquara, comprei minhas coxinhas lá no Habib's, tá? Com o treco pendurado no pescoço, obviamente embaixo da camisa, porque senão o pessoal ia achar estranho, um treco piscando aqui, né? Então tem que ter. E depois voltei para casa, tá? Isso foi semana passada. Nesse percurso eu encontrei, ó, tem lá o número, mas mais ou menos umas 15 redes web, desde pessoas físicas, tá? Isabela, Rede Gold, Oral Prime, que alguém comentou, dentista, tá? Hotel for Lovers, terceiro andar. Aliás, Hotel for Lovers tem que ter uma consultoria de rede lá, porque o terceiro, o segundo, todos eles estão com problema no app, tá? Olha lá, For Lovers segundo andar, For Lovers terceiro andar, temos aqui CBD 2730, etc, etc, etc. E esse cara aqui que é a Mel, que fica na rua de trás da minha casa, que está com app, tá? Então, essa daí é o resultado do que você consegue fazer com um hardware de R$50. Então, perguntas? Conclusão que a gente chega, nesse momento, tá? É que tá? Além do wall walking, que você obviamente tem que ser uma pessoa ligada em InfoSec para saber, você percebe que todo o contexto de desenvolvimento do SP266 pode ser explorado na busca de leaks, porque o foco dos exemplos do desenvolvimento é na facilidade de implementação e não da segurança. Ou seja, existe um monte, ou existirão, ou no caso, nós já estamos com eles aqui, de equipamentos que têm falhas de segurança que podem ser exploradas através simples do conhecimento dos módulos que integram eles, tá? Fora isso, podemos entender também que explorar as limitações, a prova de conceito provou isso, que explorar as limitações do hardware permite saber do contexto como hackeá-lo. Porque durante o desenvolvimento a gente percebeu exatamente isso, que os exemplos são
muito simples e que as pessoas esquecem de configurar da forma certa, tá? E conhecendo os limites de cada ferramenta, é possível utilizar um hardware extremamente barato para coleta de dados, armazenamento e posterior análise. Tudo bem, a gente demorou um tempo para desenvolver tudo isso, mas foi usado só software livre, só ferramentas que estão disponíveis para todo mundo que está nessa sala, baixar, usar, tá? E fazer a coisa acontecer. Perguntas? Não? Ou for muito bom, ou for muito ruim. Por favor. Lembrando que essa semana também saiu a questão da falha do WPA e WPA2, né? Então, exatamente. Não Mudou usem tudo, né? redes Wi-Fi, por enquanto. Tá? Mudou tudo. Fica a dica. Por favor, quem? Sim. Então, andei estudando isso esses dias, né? Mais por loucura, assim, paranoia de o que eu vou fazer agora. E aí me deram uma dica. A dica é a seguinte. Tudo bem, vai usar VPN? Cuidado. Se alguém pegar o início do túnel, também pode ser hackeado. Mas a ideia do VPN é que você tem o PuriVPN, né? O pessoal para confiar no VPN, para o seu próprio VPS e subir seu próprio servidor. Sim, exatamente. Exato. Exatamente. Então aí, temos muitas formas de explorar muitas coisas. Assim, esse negócio do WPA, WPA2 que essa semana matou meio que... Deixou a gente meio preocupado, né? Como é que a gente vai fazer e tal. Assim, uma dica assim, se você tem um hardware pancada para fazer roteamento de rede profissionais, um Ubiquiti, um Cisco, alguma coisa mais pesada, sugiro trocar por open source firmware. Tá? Ou seja, OpenWRT, DDWRT, essas coisas assim. Porque, pelo menos, você vai ter uma comunidade gigantesca atrás disso, arrumando essa falha de segurança assim que os caras soltaram o que tem que ser feito para remediar ou mitigar o problema da chave efêmera, que é o principal problema do WPA2. Quem mais? Mais perguntas, não? Sim? Ano que vem tem mais, tá? Então vamos falar mais. Recebemos o badge esse ano para estudar, tá? O badge novo. Basicamente, o que é esse badge? Quem não recebeu ele por algum motivo, tinha que ganhar flag, tem essas coisas aí, tá? Basicamente, esse hardware é um Atetine 85, tá? E um conjunto de LED e botão. O que isso aqui faz, tá? Ele vira qualquer coisa que você quiser colocar na USB. Ou seja, você programa esse pendrivezinho pequenininho, tá? Esse negocinho que está aqui. Ó, esse aqui é o conector da USB. Ele mede basicamente 2 vezes ele. É muito pequeno. Com esse cara, você consegue fazer várias coisas. Simular vários dispositivos. Por exemplo, um teclado, um mouse. Qualquer dispositivo HID, que é Human Interface Device, você consegue simular com esse dispositivo. Mas mais interessante é uma técnica que chama bitbang. Você consegue sniffar, se você espetar isso aqui na USB, tá? Você consegue sniffar o barramento e consegue meio que ler o que está acontecendo no barramento USB, o que te permite ler teclado, ler mouse, fazer log, esse tipo de coisa. Então, para o ano que vem, não sei o que eu vou fazer ainda, não decidi. Tá? Mas vai ser alguma coisa baseada nesse conceito, de você simular um dispositivo que a hora que você pluga no PC do cara, como ele é muito pequeno, você pode colocar atrás. Eu vou fazer isso com um colega de trabalho, obviamente. É basicamente isso. Eu vou enfiar lá e vou ver o que o cara digita. Tá? Então, para o ano que vem temos isso. Aguardem. Ano que vem voltamos com mais informações. Alguma outra pergunta? Não, ele não tem nada. Não, ele tem só o Atetine 85 lá. Cara, mas dá pra fazer muita coisa com esse negócio. Muita coisa. Vocês vão ver ano que vem. Então, gente, mais alguma pergunta? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer informação a mais, vocês podem me procurar. Código fonte está aqui comigo. E é isso. Muito obrigado. Mando. Tem cartão? Te dou o meu, você me manda o cartão. Fechou. Obrigado, gente.